Olá amigos e amigas da Autocriativo, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de nosso treinamento com o software AutoCAD Mechanical. Um curso iniciando no nível básico, mas aprofundando dia após dia em níveis mais avançados. Sou o professor Everton e hoje iremos definir ao CAD nosso sistema de medida e ainda configurar nosso template, ou nosso modelo de desenho para as coordenadas esperadas em nossos desenhos mecânicos. Então na aula de hoje, teremos como tema central definições de sistema de coordenadas e das unidades de desenho de nossos projetos. E não se esqueça de observar nosso índice para maior controle do conteúdo a ser comentado. Ok? Vamos então, a partir de agora, criar aqui um novo arquivo. Até então nós não temos nenhum salvo de uma forma que você possa estar aproveitando. Então, a partir dessa aula já vai ter mais itens então relacionados a nossos desenhos. Vamos clicar aqui nesse sinalzinho aqui de mais. E vamos fazer aqui umas modificações. Deixa eu acionar aqui o F7 só para desabilitar aqui a linha de grade. E vamos aqui a um ponto extremamente importante aqui no AutoCAD. Em qualquer versão mecânica, arquitetura, qualquer que seja, é você definir a unidade de medida, ou mesmo para trabalhar com eficiência, né, em sistemas de coordenadas. Por que isso? Porque às vezes quando você abre aqui o seu mecânico, o seu CAD, você não sabe que tamanho que está essa tela, se ele está milimetricamente correto ou com valores também astronômicos. O que seria isso? Se eu clicar aqui numa linha qualquer, ó, linha, eu vou clicar aqui e vou definir um tamanho para ela aqui de 10. Vou dar um Enter. Beleza, vou dar um Enter novamente, só para sair do comando. Olha o tamanho, pessoal. Mas esse 10 é relativo, né? Olha o tamanho, mas isso é relativo. Poderia ser o que? Milímetro, metro, centímetro, pés. Qual o comprimento disso? Se eu der aqui um zoom, olha, estou dando zoom, girando a rodinha aqui do mouse, olha, para frente. Ele está aproximando para mim aqui, beleza. Mas mesmo assim, isso aqui é o que? É milímetro? É metro? Que medida que é essa? Eu tenho que definir então ao AutoCAD qual é o meu sistema de medidas. E outro ponto importante, já até comentei na aula passada, é você saber o início. Tudo bem que vai funcionar você criar dessa forma aqui, mas esses ícones eles não estão aqui, olha, à toa. Veja que eu tenho aqui meu View Cube, que tem mais sentido o uso dele na opção 3D. É lá que eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas veja que ele aqui embaixo ele tem esse WCS, que é o Sistema Mundial de Coordenada. Quando eu falo em UCS, ele vem de usuário. Então, ou seja, quando eu defino um novo UCS, ou seja, uma nova posição para ele, ele não vai ser mais esse WCS. Se você vier aqui, ó, nessa setinha, veja que eu tenho aqui, ó, novo UCS. Só que isso aqui a gente vai estar talvez atuando um pouco lá, bem lá na frente, quase lá a partir do meio do nosso treinamento. Até porque uma aplicação em criar novos UCS seria o que? Na forma de 3D. Seria mais usual, né? Não dizer que não vai ser possível de você usar aqui no 2D. Mas ele é mais usual em 3D ou até mesmo em área relacionada ao CAM, que você define o CS diferente dentro da sua peça. Então, no nosso caso aqui, o que vai acontecer? Veja que eu tenho aqui meu CS, quando você vai movimentando aqui, olha, é até bom para a gente poder estar conhecendo isso aqui, olha. O que eu estou fazendo? Essa aula também, ela é importante que você vai ter esse conhecimento, ó, essa generalidade relacionada aqui ao uso, né, do teclado, do mouse e dos botões, que é importante. Se você não souber isso, você não consegue criar nada. Você vai até criar, mas você vai levar muito mais tempo. Então, olha só, vamos inicialmente aqui, já que eu volto aqui no CS, para você ver o seguinte. Como eu estou movimentando aqui, para não ficar também não entendendo o que eu estou fazendo, né? Olha. Então, o mouse, estou mexendo com o mouse aqui, ó, veja que eu tenho esquerda e direita, né, subo para cima e para baixo. Quando eu pressiono o botão do meio do mouse, olha só, transformou numa mãozinha. Isso aqui é o modo Pan. O que é o Pan? Ele vai fazer isso, ó. Eu consigo movimentar, olha, parte da minha peça, do meu desenho, do meu objeto. Eu vou chamar de objeto. Então, se eu fizer isso aqui, eu clico e venho para cá, igual eu fiz aqui agora, né? Estou fazendo para cá, de repente, eu quero pegar o CS, mas eu não consigo, olha. Certo? A gente vai estar vendo como que a gente faz essa ação. Deixa eu colocar um pouco mais para cá assim, beleza. Então, eu já sei que o botão esquerdo, eu vou estar, aliás, o movimento do mouse para lá e para cá, né? Que seria o movimento que eu vou estar traçando aqui, ou mesmo posicionando as minhas ações nos meus objetos.
O botão do meio eu consigo fazer esse pan para cima e para baixo, para o lado, olha. Eu tenho também aqui nessa barra, que até mostra para a gente aqui, ó, essa mãozinha, ó, pan. Move a vista, plana a tela. Ou seja, se eu clicar aqui nele, sem usar o botão do meio, porque às vezes eu tenho um mouse com 2 botões, por exemplo, não tem botão do meio. Acontece, se não tiver, como que você vai fazer o pan? Então essa barra aqui, eu vou clicar aqui nela, olha lá, só com o mouse direto aqui agora, consigo fazer isso aqui. Beleza? E como que eu saio rápido? Se eu der um ESC. O ESC, que é o escape, né, do teclado, ele escapa, ou seja, ele sai, ele cancela. Então, ou seja, se eu cliquei aqui e não quero mais essa mãozinha, eu vou dar um ESC, ele vai voltar aqui ao cursor normal. Então, ou seja, tanto o botão do meio quanto essa mãozinha aqui representa então esse movimento que você faz na pedra. Você não está movendo ela do lugar, você está movendo aqui a tela. Então, o seu objeto que está nessa área da sua tela está se movimentando. Olha. Perfeito? O botão direito, já que eu comento sobre ele, vamos voltar aqui no UCS e vamos perceber o seguinte. Um item que a gente faz, né, sempre quando você vai criar o AutoCAD, vou criar um novo arquivo aqui. Ó. O que acontece? Você já vai sair desenhando aqui nessa tela. Só que não é uma boa prática, porque o seu 00 ele está em alguma outra posição. Quando se fala em 00, é o sistema de coordenadas. Então, se você relembrar da escola, por exemplo, veja que eu tenho aqui, vou criar um exemplo bem simples aqui. Ó. Tem uma linha aqui, vou criar uma outra linha aqui. Ó. Então, assim, eu tenho o meu plano X e meu plano Y. Então, esse plano cartesiano, ele vai definir como que eu estou desenhando, como eu estou criando a minha peça. Então, basicamente, o que quer dizer esse UCS? Está vendo que tem aqui ó, X e Y? Seria como se fosse apenas essa parte, olha. Só que é claro, eu tenho mais à direita. Se eu puxar para cá, ó, tem aquela parte de fora ali. Só que perceba, eu mexi tanto aqui, olha o que apareceu para a gente. Ó, um verde aqui e essa linha vermelha. Ou seja, para o nosso AutoCAD, para qualquer AutoCAD que você estiver acessando, quando você chega nessa posição, porque aqui para ele ó, é o início da folha. Da folha, não do template, né? Seria a parte inicial da sua criação. Porque se eu criar aqui, ele vai aceitar numa boa também, ó, normal. Certo? Então, só que ele tem que ter um início. Não é tão jogado, né? Então, ou seja, o início aqui da criação seria aqui. Só que às vezes fica ruim, o que acontece? Você vai criar uma peça, mas eu quero criar seguindo os padrões e tal. Então você vai trazer para cá, por exemplo, e vai querer criar aqui, olha. Com esse ícone, o CS aparecendo. Isso já não fica tão legal, né? Olha. Embora ele esteja na posição correta, mas eu não quero que ele fique aqui. Por isso que você pode estar configurando aqui também esse seu sistema do UCS. Então vamos lá. Como que eu posso fazer a alteração para que quando eu criar algum desenho, no que seja parte aqui do meio da minha tela, ou próximo aqui, eu esteja nesse quadrante aqui de criação. Ou seja, nessa parte aqui, vamos supor, se ele ficasse no padrão sempre assim, olha, beleza, eu estou criando aqui, ele está nesse quadrante aqui, olha, que seria até uma boa prática, porque é a partir daqui que eu vou estar começando a desenhar, a criar, né, os projetos. E quando se fala em projeto, pessoal, também qualquer peça que você cria, uma arruela que você criar, um parafuso, é um projeto. É um projeto de um desenho. Porque esse projeto ele vai virar um produto, mesmo que seja um rebite. Então, tudo que você desenhar aqui no seu AutoCAD, visando essa parte do mechanical, você tem que ter esse entendimento, né? Você está criando um projeto. Então, quando eu falar projeto, desenho, vai ser tudo relacionado então, a essa ação de você estar criando, né, um objeto aqui dentro do seu software. Então, esse UCS, para que ele fique, por exemplo, eu quero começar aqui, só que eu não quero que ele fique aqui no meio, né? Olha. Então, se eu vier aqui nele, eu vou clicar aqui nele. Cliquei aqui no CS. Ele apareceu aqui algumas pontinhas, tá vendo? Olha. E se eu clicar com o botão direito, eu tenho várias opções. Universal, anterior, são itens que quando você altera ele, você consegue voltar à posição normal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apenas fazer aqui o seguinte, vamos configurações do ícone. Eu não quero que ele fique aqui, então eu quero que ele, olha lá, mostrar ícone de UCS na origem, porque a origem do nosso AutoCAD é aqui. Mas eu não quero que ele fique aparecendo, eu quero que ele fique lá mesmo, porque é o padrão. Então, eu posso vir aqui, olha, e desmarcar aqui esse item, mostrar ícone de UCS na origem? Não. Beleza. Agora, quando eu fizer isso, olha, ele sempre vai estar lá. Beleza. Show, agora eu posso vir aqui e eu posso querer criar a partir daqui agora, olha. Nesse padrão.
Então, ou seja, eu movimentei aqui para cá essa peça, só não mostrei para não confundir um pouco mais, mas veja que agora, o que eu fizer aqui, eu estou dentro aqui dessa área. Deixa eu apagar aqui, olha, calma aí, deixa eu só fazer o seguinte. Eu ia até apagar direto aqui, mas isso aqui já faria parte da nossa aula de hoje. Eu quero apagar uma linha, né? Ou seja, estou começando a criar um projeto aqui qualquer e eu não quero mais essa linha. Então veja quando eu pego o mouse, o que acontece? Olha, se eu clicar aqui e fizer isso, olha, eu cliquei e estou traçando aqui um retângulo, olha, uma área qualquer. O que está em azul, o que estiver dentro do azul, ele vai selecionar. Só que ele não selecionou porque essa linha aqui, ela começa aqui nesse ponto, né? Ó, nesse ponto. Então, se eu pegasse daqui para lá, olha, veja que ela até já iluminou. Ó. Iluminou, eu clico. Ele marcou a minha linha. Então, se eu vier daqui para cá, eu não peguei inteiro e não marca. Ah, mas eu vou ter que criar toda hora se fosse um projeto grande. Você pode vir ao contrário. Se você fizer isso aqui, ó, deixa eu pegar um pouco para cá. Se eu pego aqui, ó, para cá é azul. Se eu pego daqui e vou para lá é verde. Então é o seguinte, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, daqui para lá para a esquerda, ó, e só de eu tocar aqui na linha, olha, ele já vai selecionar. Então ele selecionou, eu clico. Tudo é clique. Então, de novo, eu clico para lá, olha só que interessante. Eu cliquei e vou para a esquerda. Marcou. Vou dar aqui um delete. Ele vai apagar a minha linha. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Se eu vier aqui dessa forma, daqui, né, da esquerda para a direita, ó, ele não marca. Ele só vai marcar a sua pegada inteira. Tem que estar nessa área azul. Mas se eu vier da esquerda, ele vai marcar já. Eu vou clicar e vou deletar. Então assim, eu já sei deletar aqui alguma coisa. Vou clicar aqui na linha novamente. Criar várias linhas aqui assim. Bem à toa mesmo. Vou dar aqui um ESC. Então, novamente, vou clicar a linha. Não quero mais. Não quero mais. Então, eu dou um ESC. Parou. Cancelou o comando. Então, eu quero apagar essas duas linhas aqui, olha. Se eu fizer isso, eu marquei as duas, tá vendo? Olha. Eu cliquei e eu vou deletar. Essa aqui eu vou marcar dessa forma, vou deletar. Essa menor, eu selecionei ela inteira, olha. Vou delete. Qual que tem que usar? Depende, pessoal. Tudo depende da criação. A gente vai ter situação aqui que você vai ter que usar. Você pode usar, né, essa forma pegando por inteira, só que às vezes você pode fazer o seguinte. Se eu fizer isso, olha. O que acontece? Vamos supor que nesse caso, olha só, o que tiver dentro do azul é o que vai ser deletado, olha. Se eu quisesse pegar todo, essa aqui também, por exemplo, né, olha, não está pegando. Mas se eu fizer isso aqui, olha, clico e vou para lá, desenho essa janela, olha lá, tudo que ele pegou ali e vou deletar. Então, ou seja, o que tem que fixar aqui agora, então, se eu vier para a direita, tem que estar aqui dentro. Se eu vier daqui para a esquerda, ele encostou uma ponta, olha, ele já vai estar selecionando, olha. Então, nesse caso aqui, vamos apagar aqui tudo. Eu vou marcar aqui, vou dar um delete. Lembrando que o meu CS está ali no canto aqui agora. Eu posso fazer ainda outras configurações aqui no meu CS. Ó. Se eu clicar aqui nele, com o botão direito, veja que eu tenho aqui, vamos ver outras opções. Olha. Propriedades. Então, já mostrei aqui esse ícone da origem, propriedades dele. Beleza, então veja que ele tem aqui o estilo 2D, que é um chapado, né? Olha, seria apenas essa visualização. Se você clicar dessa forma aqui, olha que interessante vai acontecer aqui, ó. Vou dar aqui um OK. Olha como que ele ficou. Ah, mas eu não estou entendendo. Se você vier aqui agora no View Cube, que vai ter mais sentido na visão 3D, olha o que acontece com o nosso plano aqui agora. Ó. Vou clicar aqui nele, nessa casinha. Ó. Ele vai dar um tombo aqui no meu desenho, na minha área. Olha lá o CS como que ele ficou. E toda a criação que você fizer aqui agora, vou chamar aqui a linha, olha. Ela vai ter esse efeito. Olha que interessante. Olhando assim, você consegue perceber a diferença quando você está com a grade habilitada. Se você desabilitar aqui a grade, você não está na mesma coisa, né? Olha. Mas o seu View Cube está virado, tá vendo aqui? Olha. Isso aqui, pessoal, como eu falei, eu vou falar melhor sobre ele no efeito 3D. Aqui não tem tanto sentido. Eu só tenho que ter a ideia e a percepção e ver a importância, eu tenho que estar aqui no superior.
que é a vista superior aqui da nossa peça. Beleza? Então deixa eu marcar aqui novamente, ó. Vou dar um delete. Deixa eu habilitar aqui, por enquanto, a linha de grade, só para a gente estar vendo aqui esse ponto. Então, meu CS aqui, botão direito, configurações, propriedades. Vou voltar aqui para o 3D. E eu só vou alterar aqui essa largura da linha para 3, para ficar um pouco mais destacado ali. Esse tamanho eu poderia estar aumentando também, aí tem um limite, acho que 95, olha lá, 95. E eu vou colocar aqui, por exemplo, uma cor diferente, ó, um amarelo. Isso, lembrando, eu vou estar trabalhando com o valor default aqui do software. Eu estou mostrando que você pode estar alterando também para o seu dia a dia. Vamos dar aqui um OK, olha. Olha como que já identifica ali. Lembrando, qualquer movimento que eu fizer, ele vai lá para aquele canto, ó, canto do monitor. Só que a minha referência, ela vai ser então aqui. E é bom ele ficar sempre visível para você poder ter ideia de como que está a construção aqui do seu desenho. Então, ou seja, eu tendo o meu CS aqui, eu preciso definir agora o meu sistema de medidas, para que a coordenada que eu for utilizar em algum sentido aqui funcione. Então, por exemplo, se eu for criar uma linha aqui, ó, uma linha, novamente, tá, linha. Qual a posição inicial dela? Ah, é 0, 0. Vai ser naquele canto? Não, vai ser aqui, ó, porque nós movimentamos para cá. Então, se eu colocar aqui, ó, 0,0 e vou dar um Enter, olha onde ele vai cair, exatamente naquele ponto. Olha. Beleza? Então, olha só que interessante aqui agora. Deixa eu só criar um tamanho qualquer aqui, ó, vou clicar aqui, valor qualquer, tá? Cliquei ali e vou dar um Enter. Eu vou até melhorar, né? Vou apagar de novo aqui, deleta, vou criar uma linha, 0,0, vou dar um Enter. Criou ali. Eu vou andar aqui para a direita, ó, coloco o mouse à direita, deixo ele reto aqui, tá vendo? Olha. Vou clicar aqui e vou andar, vou definir um valor aqui de 50. Vou dar um Enter. Beleza? E vou dar um Enter novamente, ou ESC para sair do comando, ó, ESC. Olha lá o tamanho do 50, pessoal. Vou dar um zoom aqui, olha só. Olha quanto de zoom que eu estou dando. Então, ou seja, essa unidade aqui, ela está com 50, mas 50 é o quê? Por isso você tem que saber a unidade de medida. E essa configuração da unidade de medida, você vai ter que vir aqui, olha. Dentro do menu de aplicação, lembrando que tudo também tem atalho. Mas nesse caso aqui é importante você conhecer o acesso pelo menu. Que nesse caso, olha, eu vou vir aqui em utilidades. Deixa eu só colocar o mouse para fora aqui para aparecer o nome, olha. Que é unidade de desenho. Eu vou clicar aqui, olha. Se eu vier aqui um pouco mais para cá, ferramentas para efetuar a manutenção do desenho. Então veja que aqui dentro eu tenho o item relacionado aqui a unidades, ó, porque o AutoCAD ele é extremamente preciso. Mas você tem que definir para ele como que ele vai trabalhar. Então, se eu clicar aqui, ó, olha as opções que vai aparecer para mim. Eu tenho aqui, por exemplo, então, que o tipo do comprimento que eu vou estar trabalhando vai ser decimal. Poderia ser arquitetura, científico, veja que tem outras opções. Então, nesse caso nosso aqui, vai ser o decimal. Estou definindo, olha. A precisão, quantas casas decimais? Numa mecânica de precisão, beleza, poderia ser até 4 casas decimais. Mas no nosso caso inicial aqui, vamos colocar 2 casas decimais, que é a parte de décimos e centésimos, que é o mais comum na área da mecânica. Não dizer que você pode usar de 3, de 4, né, casas decimais. Mas vamos no normal aqui, que seria 2 casas decimais. A minha escala de inserção, isso aqui quando você vai colocar um objeto na sua tela. Então veja que já está acionando aqui como milímetro. Perfeito, então eu vou deixar como milímetro mesmo. Mas ainda teria polegadas, pés. Veja que tem vários outros tipos de situações que você vai estar trabalhando, informando ao CAD como que é o seu ambiente. Então no nosso caso aqui vai ser milímetro mesmo. O meu ângulo ele vai ser também aqui através de graus decimais. Poderia ser apenas graus, minutos e segundos, radianos, unidade de topografia, mas no nosso caso vai ser graus decimais. Vai ter uma situação que a gente vai estar alterando para graus, minutos e segundos, mas um pouco lá na frente. Então, a princípio, graus decimais. A precisão aqui do ângulo, eu vou colocar sem nenhuma casa decimal, para dizer que é 20 graus, 30 graus, é direto, uma parte inteira, não vai ter aqui a parte dos minutos. Então, vou colocar aqui essa precisão.
Esse sentido horário, o significado dele, na verdade, é quando você tem a coordenada polar. Então, nós temos a coordenada cartesiana, que é o x e y. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um retângulo. Esse retângulo tem uma coordenada x e y, para traçar, então, essas linhas. Quando eu tenho algo aqui em ângulo, imagina que eu tenho aqui uma linha e quero fazer um ângulo dela de 30 graus, por exemplo. Ou seja, esse sentido aqui é uma coordenada polar. Certo? Então, ou seja, enquanto na cartesiana eu tenho o valor de x e de y para achar um determinado ponto, no caso da polar eu vou ter uma posição inicial, por exemplo aqui, e vou traçar uma linha de 50 milímetros, por exemplo, para cá, olha, no ângulo de 30. Então, essa aqui é a minha origem, e o polar dela, ou seja, a coordenada polar dela é o 0, e eu vou definir aqui o ângulo de 30. Então, ele vai fazer esse sentido, olha. Quando se fala em sentido horário, é para cá, né? Para baixo. Ó. Imagina o relógio, né? Sentido horário, relógio. E o sentido anti-horário. Então, observando aqui essa mensagem, ó, sentido horário, coloca o mouse ali próximo. Olha, a direção padrão dos ângulos positivos é o sentido anti-horário. Ou seja, se eu quero andar 30 graus anti-horário, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0. 0 aqui, e quando eu movimentar para cá, eu vou definir o comprimento e o ângulo, né? No caso aqui do sentido horário, ou nesse caso aqui o anti-horário, né? Estou indo para cima, né? No caso, anti-horário. Quando tiver um desenho fica mais fácil de você estar entendendo isso. Porque agora aqui, voltando aqui naquela aplicação lá do utilidade de desenho, unidades, só para finalizar aqui esse entendimento. Eu estou aqui com a escala então de milímetros, sentido horário, beleza, aqui não vou estar mexendo mais. Iluminação, isso aqui também é um outro efeito para utilização, né, com efeitos de 3D. Também não é o caso aqui nesse momento. E essa direção, vamos seguir o padrão dele aqui, que é o 0. Então, sempre a referência nossa vai ser o 0. Não vai ser em outras posições aqui. Beleza? Vamos usar aqui um OK. Então, esse aqui é a nossa configuração. É importante que você veja qual que está sendo referenciada aí para você poder estar configurando então o seu AutoCAD aí de uma maneira correta. Vamos clicar aqui em OK. Então eu sei que o que eu colocar aqui é milímetro. Eu sei agora que aqui nesse ponto é o meu 00. O detalhe, pessoal, veja só o trabalho que teve, né? Tivemos que alterar aqui o CS, trazer para cá de repente para ficar aqui no meio, mas eu não quero ficar com essa linha aparecendo, é só você desabilitar. O F7, ó, ele some. Então se eu colocar aqui apagar, ó, delete, e vou criar uma linha no 00, vai ser ali, olha. Beleza. Então, na verdade, eu tenho uma referência que aqui seria a parte inicial de todo o meu contexto do meu AutoCAD, para não ficar aquele mundo, aquele espaço gigante, imenso, infinito. Então, já tenho uma ideia de onde ele está. Então, nesse caso aqui, deixa eu dar um ESC aqui novamente, e entender o seguinte. Se eu criar aqui um novo arquivo, ó, novo arquivo, olha o que vai acontecer. Cadê a minha referência? Se eu criar uma linha Enter 00, tá lá de novo. Por que acontece isso? Porque o AutoCAD ele tem um template, ou seja, ele tem um modelo. Então esse desenho nosso 4 aqui, olha, embora o CS se manteve, né, do jeito que foi configurado ali, mas a referência que eu estava aqui na tela, ela se perdeu. Então eu posso estar ajustando, como eu não fiz nada muito diferente aqui na minha tela, eu posso definir aqui ao CAD que esse modo que eu fiz aqui é o meu template padrão. Então você percebe o seguinte, quando você clica aqui no mais, ele já vai atribuir para o seu desenho, ao novo desenho, o padrão já do CAD. Que esse modelo, esse padrão é o ACAD ISO. Quando você vem aqui no iniciar, olha, iniciar. Perceba que eu tenho aqui, ó, abrir, novo. Olha lá, ACAD ISO DWT, que é o template do AutoCAD. Então, se eu vier aqui, olha, ACAD ISO é o que ele está sempre trazendo aqui para a gente, que é o padrão dele, padrão de instalação. Então, qual que é a ideia? Eu vou vir aqui nesse desenho 4, que é o que tem aqui o 00, ó, e vou definir, então, que esse aqui vai ser o meu padrão a partir de agora. Então, eu vou vir aqui em arquivo, olha, lá no menu de aplicação. Esse salvar como vai ser o meu modelo de desenho, olha. Beleza? Modelo de desenho. Não é em qualquer coisa, qualquer modificação que você fizer, você tem que estar alterando esse desenho, esse modelo. Não há tanta necessidade, mas nesse caso aqui eu acho importante. Modelo de desenho. Veja que ele tem vários, não altera nenhum outro.
a não ser que você tenha certeza que você está fazendo. Nesse caso nosso aqui é o ACAD ISO. Até para você não ter problema, o que você pode fazer aqui, pessoal? Olha, vou dar o botão direito. Agora já é o Windows, né? Vou copiar aqui esse arquivo, vou copiar. Vou clicar aqui embaixo, vou colar. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Vou clicar novamente. Ele abriu, ó. Eu vou apagar essa cópia. E vou dizer aqui, ó, que ele é original. Por que isso? Vou dar um Enter aqui. Ele sempre vai procurar o ACAD ISO. Eu fiz uma cópia dele aqui agora para não perder. É o ACAD ISO original. O que eu vou fazer? Essa nossa modificação aqui, ele vai ser o nosso ACAD ISO. Cliquei aqui. Se por algum motivo der algo errado, não, sei lá, alguma coisa que você tenha feito se perder, é só você voltar aqui e tirar esse original. Ele volta, lógico, apaga aquele que deu errado, né? E esse vai ser o seu ACAD ISO. Então o ACAD ISO é muito importante você rever aqui esse momento, para não sair alterando tudo, para não ter problemas com o seu, senão você vai ter que voltar a instalação dele de fábrica. Então se você quiser definir o template dessa forma que é o que eu vou estar fazendo aqui a partir de agora, em nossas aulas, eu fiz isso, né? Eu criei a cópia dele e nesse ACAD ISO agora aqui eu vou dar um salvar. Salvar. Deseja substituir? Sim. Beleza. Vou seguir esses padrões que já estão aqui. Medida métrica mesmo. Vamos dar aqui um OK. Então esse, veja que não mudou nada a princípio, né? Olha. Então a partir de agora, quando eu clicar aqui nesse mais, olha, ele já traz o padrão para mim aqui certinho, olha. Esses que estão aqui, posso estar fechando aqui agora, ó, normal. Posso fechar tudo. Porque eu defini o novo template. Então se eu criar, vou fechar novamente aqui, vou fechar tudo para você ver. Fecho tudo, abro de novo aqui o AutoCAD, olha, se eu clicar aqui nesse novo, ele já traz direto para mim aqui, ó, beleza. Então guardou aqui as configurações, olha. Inclusive, se você quiser já trazer ele sem as linhas de grade, é a mesma coisa, eu não quero linha de grade. Vou dar aqui um F7, ele vai estar ocultando. Arquivo, salvar como modelo. Vai ser aqui o meu ACAD ISO, lembrando que esse aqui é o original, olha. Então, ACAD ISO, salvar, sim, OK. Beleza, vou fechar aqui. Quando eu chamar aqui o novo desenho, ele já traz direto para mim aqui, olha. Perfeito. Já está configurado, olha. Ficou até aquele amarelo ali, beleza, sem problema. Porque assim, agora eu tenho ideia do que eu criar aqui, está bem mais próximo aqui do meu 00 do que solto pelo espaço aqui do AutoCAD. E se eu criar uma linha, por exemplo, aqui daqui para cá, vou colocar aqui 10 milímetros, vou dar um Enter, veja que ele está mais coerente aqui as medidas, tá vendo? Não está tão pequeno como estava antes, olha. Que também, você pode fazer isso também, olha. Veja que eu tive que dar um zoom aqui ainda, né? Vamos definir aqui uma medida, 10 milímetros. Só para ter uma ideia aqui, ó. Vou colocar aqui 10, vou dar um Enter. Vamos supor que 10 na minha visão aqui, esse 10 seria legal, ó. Tá vendo? Olha, não está tão pequeno, sumindo e não está tão grande aqui também, tá vendo? Olha. Então, quer ver? Vou fazer um melhor aqui ainda. Vou colocar aqui uma linha, vou dar um Enter, 0,0. Então, ali é a posição inicial, olha. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um pouco para cá, vou colocar uns 10 milímetros, digitar 10 que dá um Enter. E vou dar um ESC para sair do comando. Então essa linha aqui é um padrão meu, tá vendo? De 10. Eu vou apagar ela. Tá tudo limpo aqui, olha. O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu só mudar aqui essa configurações, olha. Nossa, bem que aqui não vai interferir. A ideia é manter aqui uma proporção dos desenhos, dos itens que eu for estar fazendo. Então nesse caso aqui agora, ó, o que eu vou fazer? Vou pegar o arquivo, salvar como, modelo, novamente, ó. ACAD ISO, salvar, substituir, OK. Ele só não aceitou porque está aberto aqui também, ó. Deixa eu fechar aqui. Beleza, então esse aqui que é minha referência, né? Vamos só confirmar aqui, olha. 10 Enter, beleza, é essa aqui mesmo. Então vou apagar, clica e deleta, salvar como modelo, ACAD ISO, salvar, substituir sim, OK. Beleza, vou fechar aqui agora. Então, quando eu clicar aqui agora em novo, que vai trazer o ACAD ISO, quando eu criar aqui uma linha de 10, por exemplo, vai estar bem mais proporcional aqui a minha tela. Perfeito, é isso aí.
Então agora está configurado aqui esse template padrão inicial. A gente poderia configurar outros detalhes ainda, mas isso vai ser feito numa outra aula. Um outro ponto importante relacionado aqui ao nosso mouse, para agilizar também as nossas construções, é o seguinte. Vamos chamar novamente aqui minha linha. Clicar aqui, ó, uma linha qualquer. E vou dar aqui um ESC. Então, seguinte, quando você vai sair de um comando, ou você vai dar o ESC. Por que eu falo sempre o ESC? Porque a minha mão esquerda, por exemplo, está bem próxima do teclado. Então, enquanto uma está aqui no mouse normal, a outra está lá no próximo do teclado, lá em cima, né, na parte do ESC. Se você tivesse aquele mouse orbital, seria até um outro nível de concepção de modelagem e muito útil no 3D. Aí você estaria só fazendo um ajuste também nele de uma outra forma. Mas nesse caso nosso aqui, o que acontece? Então, quando eu crio uma nova linha, clicar aqui na linha, pegar por cima aqui mesmo, vou clicar e andar com ela para cá. E vou dar aqui o seguinte, quando eu clico com o botão direito, vamos supor que eu esqueci do ESC, estou com algum problema ali, não estou utilizando o recurso do ESC, ou o ESC está com problema. Quando eu vier aqui e dar um Enter, aliás, um Enter, ele também sai do comando. Beleza? Agora, se eu chamar novamente aqui a linha, clicar aqui, ó, definir o tamanho dela, e clicar com o botão direito, veja que eu tenho opções. Ou eu posso dar aqui um pan, por exemplo, pan, beleza? Ou eu posso dar aqui um zoom. Então eu tenho opções com o botão direito. Olha que interessante. Botão direito novamente. Se eu sair, ele vai sair, é claro, do menu de seleção, só que ele está preso ali ainda, tá vendo? Ele está preso. O que é interessante a gente estar configurando aqui? Eu quero informar aqui ao CAD Mechanical que quando eu clicar com o botão direito, estando com o comando ativo, olha, está ativo. Então, quando eu clicar aqui, eu quero que ele dê Enter. Isso você tem que estar configurando. Então, nesse caso aqui, deixa eu dar um Enter aqui, ó, configurou. Mas aliás, ele aceitou o Enter no caso, né? Ó, novamente aqui a linha, clico, tá preso, vou dar o botão direito, Enter. Só que olha o tempo que você perdeu, né? Você teve que clicar com o botão direito e selecionar a opção Enter. Existe um recurso lá dentro do menu de aplicação, olha. Vou entrar nele aqui, opções. E vamos ver que dentro aqui da preferência do usuário, ou seja, veja que é uma outra aba, nós já vimos essa daqui. Então essa aba aqui de preferências do usuário, eu posso vir aqui, ó, personalizar o botão direito. Então quando eu clicar aqui nesse botão, veja que eu tenho aqui, ó, ativar o clique com o botão direito sensível ao tempo. Então, ou seja, se eu fizer isso, ó, veja que está tudo marcado dessa forma, estão vendo? Olha. É até importante o seguinte, eu tenho, antes de fazer isso aqui, porque quando você faz isso, veja que ele bloqueou aqui aquelas partes, tá vendo ali, olha. Então o que eu vou fazer? Eu quero que o modo padrão dele, ó, repete o último comando. Então, ou seja, quando eu estiver ali criando uma linha, eu quero criar uma outra linha, eu não preciso ir lá de novo chamar a linha. Eu já estando aqui, botão direito, ele vai utilizar o último comando. Então, repetir o último comando. E aquele ponto aqui embaixo, ó, modo de comando Enter. Se um comando estiver em execução, ou seja, a linha estava presa ali no mouse, olha, ele vai ser o Enter. Então, estando dessa forma aqui, eu vou ativar, ó. Ou seja, fixou a configuração que eu quero aqui, que é repetir o último comando e o Enter. Eu vou aplicar aqui, fechar e vou dar aqui um OK. O que mudou aqui agora? Deixa eu colocar um pouco para cá à direita, ó. Vamos chamar a linha novamente. Se eu clicar aqui para cá, olha só, tá preso. Vou dar um botão direito, ó. Já fechou, saiu, tá vendo? Ó, normal, reto. Quero criar uma outra linha. Botão direito. Ó, ele está esperando aqui digitar o ponto. Ó. Então vai ser aqui para cá. Vou dar aqui o botão direito. Fechou. Então, ou seja, o botão direito agora, ele vai ser o último comando, nesse caso aqui, não tem nenhum comando aberto. É sinalizado. Então, o botão direito vai ser o último comando, que é a linha. Então, vou clicar aqui, ó. Defino aonde eu quero, para cá, por exemplo. Não quero mais, botão direito. Então já fica muito mais rápido. Deixa eu marcar todos esses itens. Vou fechar aqui. Então, se criar várias linhas aqui assim, olha. Botão direito, já fechou, olha. Beleza? Então, já reconheceu aqui esses detalhes. Lembrando que isso, ele está dentro da aplicação, é o menu da aplicação.
Se eu vier aqui agora, ó, com o botão direito na minha tela, veja que eu não acesso agora aqui as opções. Por quê? Está pegando o último comando. Então, nesse caso aqui, por isso tem o menu de aplicação. Tem que conhecer bem, ó, menu de aplicação, opções. Você vai ver lá que o padrão dele já está selecionado. Ó. Personalizar botão direito, está ativado. Vou cancelar aqui e vou cancelar aqui, ou seja, como já estava configurado, né? Só salvar aqui que ele já vai manter. E só lembrando, né? Como você fez por fora, através do menu de aplicação, todos os ambientes aqui funcionam dessa forma aqui agora. A partir de agora, qualquer botão direito que você utilizar, ou ele vai ser o Enter, ou ele vai utilizar, chamar, né, o seu último comando. Beleza? Pessoal, então essa aula ela termina aqui. Lembrando, qualquer dúvida, acesse o site da autocriativo.com.br no link Suporte ao Aluno. Um forte abraço a todos e até nossa próxima videoaula.